O PSDB deve ir às urnas neste ano de 2024 com um número menor de candidaturas próprias nas capitais em relação ao pleito anterior, depois da crise que levou lideranças do próprio partido a mudar de caminho. Quer saber a atualização dessa crise, que parece uma espiral sem fim, do PSDB? O PSDB está chegando ao ponto de não ter nenhum vereador na Câmara Municipal de São Paulo. Os vereadores que foram eleitos pelo partido e lá estavam, todos estão em processo de mudança de legenda. O PSDB vai zerar o número de vereadores, é algo histórico na capital de São Paulo. Tem jeito para recuperar o PSDB ou daí para a extinção do partido é o único caminho que se avizinha aí, Zaidan? Ele ainda tem uma marca importante, então provavelmente sempre haverá interessados em usá-la, né? Porque apesar, né, Ronald, de os partidos no Brasil serem quase sempre muito frágeis, né, e não representarem, inclusive, a posição política, ideológica que está supostamente exposta no seu nome. Então, você tem partido trabalhista que não é trabalhista, você tem partido liberal que não é liberal, você tem partido comunista que não é comunista, você tem partido socialista que nem de longe é socialista. Então você tem esse troço todo. E, de certa maneira, o PT e o PSDB conseguiram associar a sigla e o nome e a atuação a alguma ideia, né? Algo mais sólido. Porque o brasileiro tem muito mais ligação com as pessoas. Então o Getúlio era muito maior que PSD e PTB, que foi sempre o seu principal partido. O Jânio, ele estava na UDN, né? Mas ele era o Jânio. E o próprio Juscelino, as marcas foram pessoais do seu governo e não do PSD. O Brizola, que sempre se apresentou ali com uma espécie de herdeiro do varguismo e tal, aí ele não consegue, quando há a volta do pluripartidarismo, aquela exigência mandrake do Golbery de ter um P antes, e o Brizola não consegue o PTB, que era o seu partido anterior, antes do golpe, e perde para Ivete Vargas na justiça e funda o PDT. Mas Brizola maior que o partido. E mesmo o PT tem o Lula, que é maior que o partido. Muita gente vota no Lula e não vota no PT. Para deputado, para vereador, para prefeito, mas vota no Lula. O Bolsonaro, qual o partido histórico do Bolsonaro? Nenhum. Então, e há os partidos que são balcão de negócio, ainda mais agora, que eles não precisam correr atrás de dinheiro, né? Dinheiro público vem. Já vem direto. Já vem direto, fundo partidário, fundo eleitoral. E essa história de fundo ter relação com o número de parlamentares, isso aí virou a grande referência para a tomada de decisão dos parlamentares. Para onde eu vou? Né? Ali vai ter mais grana. Ali vai ter um fundo maior. A participação no fundo, a cota do partido é maior. Esse partido aqui, poucos deputados, poucos senadores. O Isalci, por exemplo, está saindo. Né? Deve ir para o PL, inclusive, né? Algo assim. Um desses partidos aí. Então, um esvaziamento tremendo. Só que o PSDB ele tinha aquele negócio, social-democracia. Eu até pensava que o nome tinha a ver com as convicções do Fernando Henrique, principalmente, mas também do democrata cristão Franco Montoro, do Mário Covas. Mas um dia eu ouvi uma entrevista do Fernando Henrique dizendo que não, que eles fizeram uma sigla, o nome foi definido pela sigla, o importante era a sigla, uma sigla que parecesse com o PMDB, porque era um grupo dissidente do PMDB. Que rompeu com o Quércia, né? Isso. O Quércia naquele momento mandava e desmandava no PMDB, eles saíram e tal. E por isso botaram o PSDB. Né? Não tinha muito a ver com convicção, não. E agora, depois que muitos envelheceram, outros faleceram,
as novas lideranças aí, quando o João Dória falou em novo PSDB, ali já estava na cara que era uma ladeira abaixo, né, Ronald? Que se configurou das mais variadas formas e representatividades, né? Não só com o João Dória, mas Aécio Neves era uma nova marca, né, do partido, né? E apesar de que hoje, se a gente for comparar com o limbo que se meteu o Aécio Neves e o status que ele... Não sei se eu posso usar essa expressão status, mas... e o status que ele tem hoje, ele está muito acima do que foi, né? Mesmo dentro dessa fase de PSDB no fundo do poço. Mas é isso, você falou. Os grandes caciques ou se aposentaram, morreram, né? Ou não estão mais na ativa. E sobraram outros que disseram em algum momento que o partido seria renovado. Mais ou menos por aí, né, Zaidan? Sim, sim. E aquele desgaste terrível de fazer a prévia contestada, e o João Dória ganha a prévia, e aí o próprio partido derruba o João Dória, né? Derruba a candidatura dele, né? Inviabiliza a candidatura dele. Candidato que sai para ser candidato e depois é candidato de novo, porque não conseguiu a vaga que ele queria para o outro pleito que ele queria concorrer, no caso do Rio Grande do Sul, né, do Eduardo Leite. Eduardo Leite, fica até a dúvida se tecnicamente ele foi reeleito, né? Exato, porque ele renunciou, né? Porque no Sul tinha aquela marca, né, de nunca reeleger, né? Até legal isso. Mas o Eduardo Leite fica a dúvida, porque ele se desincompatibilizou para concorrer à presidência. Aí volta para concorrer ao governo do estado porque não conseguiu ser candidato a presidente. É impressionante o esvaziamento de um partido que teve 8 anos na presidência, governou São Paulo por quanto tempo, Ronald? 25 anos, né? E outra, esse quiprocó interno dos tucanos gerou o vice-presidente da República hoje, né, Zaidan? Se não fosse tudo isso, o Alckmin talvez não tivesse deixado o partido, talvez continuasse sendo uma referência estadual, principalmente estadual, dessa liderança aí. Ele fez parte daquela geração, era jovem para a geração do Montoro, do Fernando Henrique, comparativamente, aí, não estou falando que o Alckmin é jovem, mas ele estava no meio do caminho entre eles. Claro. Né? Tanto perto do Franco Montoro, do Fernando Henrique, ele era um garoto. E tá aí na ativa, né? Vice-presidente foi candidato por um partido que não se imaginava que ele viria a se filiar. Exato. Cantou até a Internacional Socialista, que é de Araque, por sinal, porque o partido não tem nada de socialista. Nada de socialista.